pela vida que a gente Obrigada, tem, né? Glória a Pai. Deus, pela hora que a gente respira, né? Glória a Deus, aleluia. A minha esposa estava falando da campanha ali, essa muralha de Jericó, né? Glória a Deus, aleluia. Deus ali, glória a Deus, aleluia, Deus operava, né? Só que ali tinha uma ordenança que Deus mandava Josué, né? A Bíblia fala, né? Josué tinha que obedecer aquilo ali, né? Glória a Deus, na mão do Senhor. Para ele derrubar aquela muralha, Deus mostrava todas as como é que ia acontecer, né? Glória a Deus, aleluia. Para não acontecer de ele perder o exército dele, era tudo com ordem do Senhor. Ele botou a arca na frente para os 7 dias ser girado, né? 7 dias na volta ali, 7 dias, 7 noites, né? Mas ali todo, olha para o planejamento de Deus. Aleluia. Pergunta para ti, ele foi atingido alguma flecha, alguma coisa, Deus sabia até o território marcado que Deus marcou, para não ser afetado naquele giro ali com o povo, na presença do Senhor. Pai. Tudo que nós temos, que nós temos que deixar nas mãos de Deus, porque se nós temos uma muralha, aleluia, nós temos que orar para Deus entrar na frente, para ele derrubar aquele muro que está prejudicando nós. Porque ou tá um muro na justiça, alguma coisa financeira, doenças, glória a Deus, aleluia, problemas, glória a Deus, aleluia. Tudo a gente tem que deixar na mão de Deus, que Josué, ele intercedia, e Deus falava com ele. Aleluia, tudo nós oremos, Deus tem que ir lá para Deus trabalhar naquela causa. Mas Deus tem momentos que ele vai trabalhar em silêncio para operar naquilo ali. É isso que a minha esposa estava falando agora aqui, nessa campanha das muralhas de Jericó. Porque se nós não obter com Deus, nós não podemos fazer com as mãos. Porque nós não vamos conseguir aquela vitória. Aquela vitória de Deus tem que planejar ser certinho, porque Deus para limpar aquilo ali, para ali entrar, porque ele não pode ter uma muralha prejudicando uma vitória quem busca a presença do Senhor. Aleluia. Esse é o que eu sempre digo, não pode desistir isso aí. Aleluia. Irmãos, eu vou ler a passagem bíblica que se encontra em Jó. Glória a Deus, aleluia, na presença do Senhor. Eu gosto muito dessa palavra de Jó, da presença de Deus, né? A situação que Jó passou, né? E nunca não murmurou, né? Jó não murmurava. Jó, porque na palavra do Senhor aqui, ele não desobedeceu ao Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Eu vou começar. Capítulo 1, amor. Versículo, minha esposa, número 6. Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Tá. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Sabia, que eu vou dizer já uma explicação, sabia que um avião leva 80 horas para girar a volta da Terra? 3 horas, 3 dias e poucas horas para girar um avião. E ele fez em poucos, nessa causa ele fez em poucas, o que é um ciclo espiritual, um ciclo do poder de Deus, né? Ali o Satanás faz isso aí, o que um avião faz em 80 horas, a pessoa era para te ver. Aí explicou o Senhor. Então perguntou o Senhor a Satanás, 2 vezes Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ele. E perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observe o meu sangue, porque ninguém há na terra semelhante a ele, o homem íntegro e reto, temente de Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, de balde temes a Deus? Acaso não cercasse com os bens, que está CB, bens, a ele, a sua casa e a tua, tudo quanto tem a obras de suas mãos, abençoando e os bens e multiplicarão na terra. Estende, porém, a mão e dou-lhe e tudo que quanto estende, porém, a mão e toca-lhe em todos que tem e verão, se não blasfema contra ti na tua face. Quer ver, irmão? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que Satanás que estava se obtendo com Deus?
Ele queria ver se Jó murmurava contra Deus. Por causa onde é que o nosso erro ser humano. Aleluia. Onde nós estamos agarrando em bem materiais. E Satanás queria provar para Deus, queria murmurar. E Jó não murmurou. Glória a Deus, aleluia. Muitos explicam, mas por que Jó, Deus, isso aqui foi uma prova que Jó passou. Porque Jó estava obtido com o Senhor, buscava a presença. Jó fazia holocaustos, glória a Deus, aleluia, na presença do Senhor. Oh, aleluia. Ele buscava o verdadeiro Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o que aconteceu? Satanás foi lá, agora ele vai murmurar contra ti. Murmurar. Sabe qual é o nosso erro, Nívia? A minha esposa sabe, nós murmuramos. E na Bíblia relata, todos que passaram pela prova com Deus, não murmurava. Jó não murmurou contra Deus. Porque que apareceu? A mulher de Jó apareceu para Jó quando foi destruído, matou os filhos ali, foi destruído, achar que tudo tinha bem materiais. Ali provou para Deus que não estava pegando. E que aí que a esposa dele chegou e o que disse para ele? Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse, tá louca, mulher, como tu obtém o bem, eu tenho que obter as coisas do mal. Entendeu? Para que Deus, ele tá te provando naquilo ali. Ele quer ver tu espiritualmente na presença do Senhor. Ele não abandonou Deus. Ele não abandonou Deus. E sabe o que acontece hoje em dia para nós? Nós, qualquer coisa, nós caímos, nós passamos por provas, as primeiras coisas que vem aquelas pessoas para te julgar, falar de ti, te humilhar. Mas tu tá dentro de uma igreja e tá murmurando e tá passando por uma peleja, porque tem gente que é usada pelo Satã. Tu usa a boca para te derrubar. Enquanto tu está em oração, em jejum, na presença do Senhor, aleluia, que nem esse homem estava, ele não se desviou do caminho, ele se desviava das coisas. O que é se desviar das coisas do mal? Ele não obtinha das coisas da boca dos outros. A primeira coisa que ele deixou na mão de Deus. Veio 3 amigos também, a Bíblia relata, os 3 amigos a mesma coisa. Foram lá e falaram para ele para abandonar aquilo ali. E ele não saiu da posição de Deus. E isso que o Satanás foi lá de novo e falou para ele. E aí veio a lepra, veio o câncer, veio aquelas... Como é que chama aquele negócio? Furungo. E ele pegava e tirava aquilo ali. Por que tem muita gente hoje em dia tem doenças, isso e aquilo? Sabia que tem gente que pode ser curada, libertada daquilo ali? E eles não querem procurar umas coisas que é certo, biblicamente, é na palavra que Deus vai trabalhar e vai lhe transformar. O Espírito Santo vai limpar a alma da pessoa com o poder de Deus. Jó não desistiu. O que o Satanás sabe hoje em dia, Manívia? Muita gente vai na igreja e às vezes vão buscar a presença do Senhor, mas estão agarrados nas coisas da terra. Judas Iscariote andava com Jesus. E aconteceu o que com Jesus Iscariote? Jesus Iscariote estava andando com Jesus. Mas o que ele estava ganancioso? Em dinheiro também. Deus. Ele também estava roubando os dízimos que Jesus estava carregando. Pai. Porque Jesus foi crucificado por 30 moedas de prata. Hoje nós estamos acontecendo. Não adianta nós ir na igreja buscar a primeira coisa, nós temos que buscar o Espírito de Deus, Jesus Cristo, aleluia, o Espírito Santo na nossa vida. É esse que é o principal que na nossa vida que tem que estar ali. Hoje em dia muitos vão buscar as coisas, depois não querem mais obter com as coisas de Deus na igreja. Não, aí, agora nós precisamos, nós precisamos da nossa salvação. Fui numa igreja esses dias, estava minha esposa aí de prova, que ontem eu falei, terça-feira, o que está acontecendo? Chegou uma senhora dentro da igreja e falou para o pastor, eu não quero mais igreja, pastor. Não quero mais igreja, estou anos indo na igreja. Aí ele perguntou, por que a senhora não quer mais ir na igreja? Irmã, assim, ó, o pastor, assim, ó, é que eu queria arrumar um esposo para mim. Um esposo para mim e Deus não estava. E eu não sabia onde é que fica. Nós temos que buscar primeiramente a nossa salvação, para Deus habitar as coisas na nossa vida e buscar a face do Senhor, para Deus trabalhar na nossa vida, aleluia, para Ele manter o dia a dia na nossa vida. É verdade, Pai. Para Ele, como é que diz assim,
Ô, Em Senhor espírito amado. com Deus, a gente tá ali com o Senhor. Ô, Mas hoje em Deus da dia glória. não pode ir num lugar buscar uma coisa que nem diz, é só o sobrenatural do Senhor que vai trabalhar em cada vida. Aleluia. O que ele prometeu, ele vai cumprir. É verdade, Mas tem que Pai. obedecer também às leis de Deus. Deus ele testou Abraão para fazer um holocausto com o filho dele, para ver se Abraão estava mesmo em presença de Deus. Quando ele foi para cravar a faca ali em Isaac, ali, Aleluia. Deus evitou. O anjo foi lá e disse: Não, tu tá mesmo na presença do seu pai. A gente tem que, vou dizer uma coisa, tem que Deus, sair aleluia. daqui em oração e jejum. Porque que sabe o que acontece? Nós temos obtido em filho, família, tudo, nós também temos que buscar por nós também, né, Nível? Nós temos que buscar por nós, senão não adianta. Nós temos que buscar por nós para que Deus trabalhe até na nossa família. Nós estamos aqui na presença do Senhor, orando, É verdade, buscando, Pai. glória a Deus, que nem Jó fazia, para ele trabalhar na família, trabalhar nas Verdade, famílias. Deus. Só que tinha um problema na família de Jó. A família de Jó buscava pelos filhos. Só que os filhos dele só queriam saber de festas. Não queriam saber da presença do Senhor. E ele sabia que só Jó era íntegro na presença do Verdade, Senhor. Deus. Ele podia orar, buscar, interceder, pode fazer o que quiser. Só que tem uma reversão na Bíblia. Jó, glória a Deus, Satanás foi lá e conversou com Deus. Só que quando veio Jesus, parece que dizem que não pode mais Satanás ir lá no céu mais. Como falar, isso que estão falando agora. Entendeu? Ele não pode fazer o que ele fazia no Velho Testamento. Aí Deus pegou e, entendeu? Aí Jesus veio o Salvador. Aí ele tem que salvar aquele. Porque muitos julgam assim, aquela mulher adúltera. Aquela mulher adulta, como Jesus estava escrevendo, ali, eles todos estavam com pecado. Ali não tinha um que escapasse do pecado. Aleluia. Quem andou com aquela mulher foi um Verdade, príncipe Pai. da sinagoga. Ele era para estar junto com ela e estava no lugar errado ainda, quando eles foram julgar ela. Entendeu, Nível? Não podia julgar ela. Hoje em dia as pessoas estão julgando, porque no juízo final, quem vai, o juiz verdadeiro que vai julgar vai ser Jesus Cristo. Ele que vai julgar. É aquele ali que é o Senhor que vai julgar nós. Pai. Nós não Aleluia. podemos julgar que a gente não sabe o que a pessoa está passando lá fora. Não sabemos o que está acontecendo. Nós temos que saber ver primeiro e ir lá ver. Não saber, não pegar e criticar. Que nem está acontecendo. Hoje em dia, e quando eles foram para tirar a pedra, cada um largou a pedra. Porque Jesus disse: cadê os que estavam te julgando? Né? Não peques mais, né? Aí que nem eu falo para os irmãos. Jó, Glória na a Bíblia Deus. fala, Aleluia. Jó é um homem que era íntegro, fazia as coisas certas. Ele não foi abençoado depois? Verdade, Foi, Pai. né? Ele foi abençoado. Aleluia. Deus deu o dobro, que deu os filhos de volta, deu tudo. Mas foi aos poucos, Verdade, porque ele Deus. também sabia, Roberto, que começou a desafastar, a família toda desafastou quando ele entrou naquilo ali. Muitos outros amigos teus desafastam de ti. Aleluia. As famílias desafastam Deus da glória. quando tu tá passando por situação. Mas aí quando tu começa a se entregar, começar as coisas melhorar pro teu lado, parece que todo mundo volta para ti. Os irmãos de Jó também, a Bíblia fala que os irmãos de Jó também desafastaram. Sabe como é que as coisas começaram? Quando a lepra começou a melhorar e Jó começou, eles começaram a trazer coisas de ouro, começaram a trazer pertences para ele. E aí Jó começou a prosperar de novo. Só que aí redobrou a prosperidade dele. Verdade, Pai. Deus foi lá e prosperou. Tu já notou isso aí, que quando tu tá mal, Santo é o Senhor. tu some tudo. E aí quem é que estava sempre na presença do Senhor? É a gente que está buscando para aquelas lá. Sabia que muitas vezes diz assim, ó, eu não preciso, nós precisamos um dos outros. Verdade, Pai. Nós precisamos um dos outros. Sim. É isso aí que Deus estava mostrando. Verdade, Deus. E isso aí que está acontecendo no mundo hoje em dia. Como é que eu não preciso, nós somos ser humano. Para nós obter o reino do céu, nós temos que amar uns aos outros para que Deus recompense a nossa morar na casa dele. Mas hoje em dia, irmão, glória a Deus, aleluia, está tudo o contrário. Eu tenho ódio do fulano, eu não gosto do fulano, eu não quero saber do Bertano, não quero saber. É isso que está acontecendo. É verdadeiramente. Nós temos que ter um amor pelos outros. Um amor, porque se Deus, nós amamos Deus, como é que nós temos ódio pelo outro? Em nome de Jesus. Por isso que eu digo para os irmãos na Bíblia, sobre Jó. Glória a Deus, Deus aleluia. da glória. Pensa bem, irmãos, que alguém suportaria a morte dos filhos,
o que aconteceu com esse homem. Nós passamos por provas e provas, e tem muita gente que às vezes, mas às vezes eu fico pensando assim, eu passo por uma prova, e tem gente que passando coisas piores. Tem gente que está no hospital, nós estamos aqui hoje. Aleluia. É isso que eu estou falando. Tem Glória muitos a que estão Deus. lá bem, Obrigada, Pai. passando mal, situações de câncer, situações de dentro de uma UTI. Pessoas estão passando necessidade, pessoas que têm filhos doentes. A gente está com saúde, tem gente, quantos milhões está botando em remédio aí fora? E onde é que está a aspiração do Senhor? É dentro da casa do Senhor. Deus Todo-Poderoso. A palavra, irmão, glória a Deus, Glória a Deus, ela é aleluia. uma palavra profética. Ela tem que se cumprir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Para ela te abençoar. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. E ela é uma profecia. Verdade. Que nem muitos. Eu tô profetizando. A profecia está aqui. É essa aqui que é verdadeira. Deus. Que nem eu falo para muitos sobre a murmuração. A outra que não murmurava, a Josué. Quantos passaram e não murmuraram? Glória a Deus, aleluia. Então, quantos passaram por provações? Tem gente que levou, sabe quantos anos? Tem gente que levou, o Josué levou 20 anos para chegar a um governador por dois sonhos. Só que sonhos, Nívia, teus sonhos tu tem que ficar entre ti, entre Deus, entre a vida de vocês. Aleluia. Não é a falar para a tua vida alheia para os outros. Sabe? Os outros sabem tudo que está acontecendo. Aí tu tem um sonho e às vezes o que acontece? A inveja entra, o olho grande. Tem gente que acha que não existe a inveja, o olho grande. Fala para minha esposa. E aí tudo que vai... Aí que nem disse, tu sempre, quem está em espírito com Deus, tem que deixar tudo na direção do Senhor, para que o Senhor venha trabalhar em cada vida para a transformação na mão do Senhor. Às vezes tem coisas que é difícil, mas não vai ser que tu vai mudar o difícil. E tu sabe como é que tá na Bíblia? É que nem tu entrar num deserto e tu não tem nada. É que nem um deserto que não tem, que nem diz água, não tem comida, não tem alimento, tu tá passando por aquilo ali e Deus tá te provando. Jesus ficou 40 dias e 40 noites aprovado por o Senhor. E aí encontrou Satanás. Satanás estava lá, ó, tá com fome, né? Ofereceu lá, transforma essa pedra em pão. Nós temos que se manter pelo alimento da palavra. Aleluia. É onde está o maior alimento. Nós precisamos se alimentar para que o espírito da gente, e é outra coisa que Deus fala para nós se alimentamos para nós se fortalecer na mão de Deus. Porque não adianta nós se alimentar no carnal, que no carnal, que nem diz hoje, tem materiais, no carnal. Aí tem muitos que acham assim, tem gente que acha, eu tenho dinheiro, eu faço tudo. Não. Enquanto tu tá pagando imposto, tu não é dono de nada. Tu tá pagando imposto, tu é dono, sabe o que? Tu vai morar numa moradia com o Senhor, que não tu vai ter um reino que tá nas mãos de Deus, né? Aquele aí o Senhor vai trabalhar na vida da gente. Mas agora tem muita gente que eu sou dono de tudo, ninguém é dono de tudo. Fulano, porque o cicrano, isso não dá para ir atrás dos outros. A gente tem que ir espiritualmente, é o poder de Deus espiritualmente que Deus vai trabalhar. E ali vai nascer coisas nas nossas vidas. Acrescenta os nossos dias na terra, é Ele, o ar que nós respiramos é através dele. Se nós temos algum problema, é Ele que vai resolver. Glória a Deus, é Ele que vai derrubar, que nem diz a minha esposa ali da palavra das muralhas, é Ele que vai derrubar as muralhas. Se tiver muralha, só Ele pode derrubar. Glória a Deus, aleluia. O homem, glória a Deus, aleluia, hoje homens vão por homens. Maldito o homem que confia no homem. É verdade para minha esposa? Maldito o homem que confia no homem. Se o Jó murmurasse, perdia tudo pela murmuração. Porque Satanás testou ele. E a mulher usou a boca para Satanás. A mulher do Jó usou. Porque Deus sabia como é que nós trabalhamos. É que nem a minha esposa sempre fala para mim. O jejum e oração, nós temos que jejuar e orar. E também temos que evitar o que nós falamos. Porque tudo nós somos adversários pelo bem e pelo mal. Em espírito. Isso aí a gente tem que ver isso aí. A gente não pode errar aí. Porque Deus ele vai te ensinando como é que é o trabalho. Deus vai ter a lei e tem que trabalhar certinho com ele. Aí não adianta que ele diz, eu faço de qualquer jeito. Fazer de qualquer jeito não adianta nada. Aí tu não vai receber nunca a tua vitória. As coisas têm que ser certas com Deus. É que nem Jó não murmurou, Jó teve paciência, tem muitos, a paciência de Jó.
É a paciência de Jó. E ali ele foi lá, foi vitorioso. Glória a Ele Deus, foi vitorioso. aleluia. Tem coisas que sobrenatural que nem eu falo às vezes. Pessoas na rua. Que nem tem gente que passa por Jó. Né? Aleluia. Moradores de rua. Tem moradores de rua, tem chamado. A gente tem que respeitar isso aí. Prostituta tem chamado. Deus Todo-Poderoso. Todos que a presidiário tem chamado. Pessoas que estão no tráfico tem chamado. Todos são abençoados por Deus. Porque ali muitos julgam, mas fulano não pode julgar ninguém. O mundo é que nem diz, muitos estão cegos do mundo. E a vida pode ter que tirar a cegueira do mundo e viver o Deus em Jesus Cristo, teus olhos começam a se abrir. Glória a Deus, Bíblia fala de aleluia. Paulo. Paulo ficou cego 3 dias porque ele estava perseguindo, ele estava andando errado. O que diz 1 Coríntios 27? Deus fala, eu adoro as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Ele viu que ele era a coisa sábia e depois ele se tornou, na Bíblia relata como ele virou coisas loucas. Coisas loucas é aquelas que enxergam as coisas. E tem, às vezes não adianta viver um junto com o outro, não sabe. O único coração de quem Deus vai enxergar Deus vai enxergar nosso coração. Não vai ser o homem que vai enxergar o coração de cada um. Eu conheço o fulano, eu conheço o dia de amanhã, tu pode tentar adivinhar. Que o único que pode fazer isso aí é só Deus. Só Deus. Entendeu, irmãos? Isso é o que eu digo para os irmãos. Tenha fé, acredita no Senhor, é que nem a palavra de Jó fala. Em nome de Jesus. Jó, a paciência de Jó. A paciência de Jó, glória a Deus ali. Tudo tem só, às vezes vive na angústia, na aflição, mas Deus está trabalhando entre nós ali. É Ele que vai trabalhar, vai nos socorrer. Ele é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Nós não temos refúgio. Você lembra quando nós íamos para o baile, né, amor? No tempo de baile, quando a gente era do mundo, muita gente que refúgio é baile, bebida, né, Roberto? Eu achava que era isso aí, né? E chegava sempre com o coração vazio, né? Sempre querendo mais, mas aquilo ali não quem te preenche hoje em dia, nós que somos cristãos, é o Jesus Cristo na nossa vida, no nosso coração. Aleluia. Esse que é verdadeiro. O que nem diz a palavra do Senhor sobre Salomão. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, mas ele não era saciado, né? Não tinha, ele sempre estava saciando, nunca estava se contentando, né? Diz em Eclesiastes. Mas quem sabe é o Senhor, né? Tudo tem um momento certo, a hora certa. Eu digo para os irmãos, deixa tudo na mão de Deus, irmão. Aleluia, glória a Deus. Não larga a posição, não larga deixar Deus trabalhar na tua frente e deixar Ele trabalhar. Não podemos desviar para a esquerda e nem para a direita. É só o Senhor que sabe de todas as coisas, né? Por isso que eu digo, né? Não larga o que é verdadeiro é o Senhor. É esse que eu digo. Não adianta, irmão, as coisas do mundo lá tá acontecendo isso, eu fazendo isso para mim. Deixa que Deus ali, um dia tudo vai ter o perdão, a gente tem que perdoar, tem que aceitar, abraçar. Mas diz que não. Porque eu não gosto. Eu vi gente dizer que não gostava de fulano, não gostava de fulano, hoje estão abraçados. É por isso que tudo tem um tempo de Deus para Deus abençoar cada vida, né? Para te entrar no reino do céu, Deus já explica a verdade. Para entrar dentro do reino do céu, tu tem que saber amar o próximo, saber perdoar ele e não botar a mágoa em primeiro lugar, porque Deus vai dar o salvamento para aqueles que obtêm ao Senhor e amar a si mesmo também. Ou amar uns aos outros, tem que amar a ti também. Em nome de Jesus, por isso que eu digo, irmão, deixa essa palavra, agradeço a Deus e digo também uma coisa sobre Jó. Jó, que nem diz, ele passou pelas aprovações. Muitos temos que agradecer a Deus por todos os dias nós buscar a direção do Pai para Ele transformar a vida de cada um, entendeu, irmão? Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. 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 Vamos fazer um Glória a Deus. Vamos fazer um círculo de oração. Não, vamos fazer um círculo de